Boa noite, queridos, querida igreja, graça e paz em nome de Jesus. Juntos mais uma vez nesse tempo especial de adoração ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu coração nessa noite. Quero te convidar a abrir ou acessar aí a sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso 4. Salmo 103, Salmo de Davi, de 1 a 4. Acompanhe aí atentamente a leitura que eu passo a fazer nesse instante. Diz assim o salmista Davi: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Esse é o nosso Deus grandioso e é Ele que bendizemos com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E nesse espírito que eu queria te convidar a cantarmos juntos cânticos de louvor ao nosso Deus. E o primeiro deles é: Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. É teu povo aqui presente. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno
ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém, queridos. Louvamos a esse Deus grandioso, clamamos também a esse Deus grandioso que nos sustenta, nos abençoa a cada dia e nos dá graça e força para perseverarmos, né? E então, nesse instante, curve aí a sua fronte, vamos orar, invocar a presença do nosso Deus nesse instante. Deus eterno, Deus grandioso, Pai, Deus santo, imutável, a quem bendizemos, ó Pai, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Nós queremos te agradecer por esse dia, nós te louvamos, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre nós, porque o Senhor nos dirige, nos conduz, ó Pai, e bondade e misericórdia nos cercam, ó Pai, todos os dias da nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, fica conosco, abençoa a cada um que está participando nesse instante, ó Pai, desse tempo aqui de adoração, de louvor, ó Pai, e acima de tudo, ó Pai, de meditação na Tua Palavra, que realmente Deus fale aos nossos corações, nos dê graça, nos dê a Tua força, nos dê a Tua direção. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, sustenta Teu povo, nós te agradecemos por esses 40 anos, ó Pai, da IPSAT, te louvamos pelo Teu cuidado, ó Pai, sobre Teu povo amado por Ti, ó Deus, raça eleita, nação santa, povo para proclamar as Tuas verdades. Abençoa cada vida, cada coração da Tua igreja, Senhor. Abençoa o pastor Gustavo, abençoa o conselho, abençoa, Senhor, os oficiais, ó Pai, os ministérios da igreja. Sustenta, ó Pai, a cada vida, a cada coração, a cada liderança, Senhor. Nós clamamos também nessa hora, ó Pai, pelos enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão nos hospitais. Visita, afofa, sustenta, dá graça, ó Pai, a esses corações queridos, ó Deus. Guarde a cada vida, ó Pai, guarde a cada família, Senhor, abençoa nas necessidades, ó Pai, aqueles que porventura estão sem trabalho, ó Pai, clamamos para que o Senhor abra uma porta e que cada um, ó Pai, necessitado, Senhor, possa crer em Ti, ó Deus, esperar no Senhor e saber, ó Pai, que o Senhor é que sustenta, que o Senhor dá força e dá direção, ó Pai, ao Teu povo. Cuida de cada um dos Teus queridos, abençoe nossa nação, clamamos, ó Pai, pelo nosso Brasil nesse instante, ó Pai, para que o Senhor venha sustentar, ter misericórdia, Senhor, abençoando aos nossos governantes, sustentando, ó Pai, a cada vida, Senhor Jesus, em todas as questões, ó Pai, que envolvem a nossa nação, as crises tremendas, ó Pai, abençoa, sustenta, guarda, Senhor, e que
nós, ó Pai, como crentes em Jesus, possamos realmente nos curvar, ó Pai, diante de Ti e clamar, ó Pai, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pela nossa cidade, ó Pai, de São José dos Campos. Abençoa a seu prefeito, abençoa as instituições aqui, ó Deus, e que haja paz na cidade, Senhor, e que ao proclamar o Evangelho, Senhor, pessoas se voltem, ó Pai, para Ti. As igrejas aqui da nossa cidade sustenta, abençoa, Senhor. Fica conosco, Pai, dá-nos a Tua graça, a Tua paz, a Tua força, e nesse tempo juntos, ó Pai, de meditação da Tua Palavra, que nós te pedimos a Tua direção, a Tua força, em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, continuando aí as nossas meditações, pensando um pouquinho aí na vida do apóstolo Paulo, nossa temática aí nessas quartas-feiras é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. E Paulo, o apóstolo Paulo foi um exemplo de perseverança, né? Nós vimos o texto inicial, nosso texto a base, né? 2 Timóteo 4, de 6 a 8, Paulo já prevendo o seu martírio, e com aquelas palavras do seu coração: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, nós não chegamos lá ainda, mas no dizer de Paulo, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E na vida de Paulo, nós vemos nessas quartas anteriores a sua devoção, o seu envolvimento aos meios de graça que Deus nos dá para a nossa salvação. E perseverar é exatamente isso. É o nosso envolvimento, queridos, é a nossa devoção a todos os meios de graça que Ele nos dá para a nossa salvação. Palavra de Deus, instrumento de vitória, queridos, para os nossos dias, para a nossa vida, respostas para a vida humana. A oração, que bênção que é nós falarmos com Deus. A oração, que é um meio de graça, um canal aberto para falarmos com Deus a qualquer hora, a qualquer instante da nossa vida, colocar aquilo que se passa no nosso ser, no nosso próprio coração, clamar a Ele, agradecer, louvar a Ele. A bênção da comunhão. E esse é um canal, queridos, de comunhão. Apesar de não estarmos lá na igreja, mas é um canal de comunhão. E Deus abençoando, Deus fortalecendo a cada dia as nossas vidas. E a gente está vendo aí nessas quartas-feiras 4 ações para perseverarmos. E são ações que estavam presentes na vida de Paulo aqui nessa terra. E nós vemos que a primeira foi a comunhão, né? Acabamos de falar que a palavra de Deus e a oração é a comunhão com Deus. Né? Quanto mais estivermos na presença de Deus, queridos, mais nós vamos perseverar. Né? E depois nós vimos de nos apropriarmos do Evangelho. Paulo, nas suas cartas, dizendo: pela graça de Deus eu sou o que sou. E numa síntese do Evangelho que ele faz lá em Coríntios, ele vai dizer assim: Cristo Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, e lembramos também, queridos, da parábola do fariseu e do publicano, né? Ele dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Então, nos apropriarmos do Evangelho é exatamente isso. É nós, a cada dia, orarmos: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Porque precisamos do Senhor, tremendamente da sua graça e da sua misericórdia, para que o orgulho não bata a nossa porta e comece a dominar
a nossa vida e ele vai subindo, subindo, mas de repente ele desce, ele cai, né? E nós caímos lá do alto, né? O próprio Paulo diz, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, a nos apropriarmos do Evangelho. E hoje, queridos, mais uma ação que a gente vê muito presente na vida do apóstolo Paulo após a sua conversão, e que é a temática aqui, queridos, da adoração a Deus. E para isso eu te peço que você abra aí a sua Bíblia, ou acesse aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, texto bem conhecido. E acompanhem comigo aí atentamente essa leitura desses dois versos, Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo, dizendo e rogando, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, interessante. As cartas de Paulo, elas têm uma didática muito profunda e muito tocante. Paulo, sempre no início dessas cartas, ele vai dizer aquilo que Deus fez. Ele vai falar do Evangelho, ele vai se expressar na sua saudação: eu sou servo do Senhor, sou servo de Cristo. E ele vai discorrer, geralmente aí nos primeiros capítulos das suas cartas, aquilo que Deus fez. E depois ele vai para prática, ele vai para, que eu diria aqui, adoração. E e exatamente o que eu e você devemos fazer. E aqui Romanos, é exatamente essa ideia, ele aplica aqui essa mesma didática, né? Romanos não é diferente. E Paulo começa falando no Evangelho, nos primeiros capítulos, e vai dizer que eu fui separado. Que lindo isso! Eu fui separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho que foi prometido por Deus e que culmina em Cristo Jesus. Boas novas de salvação. Né? Lembramos mais uma vez aqui do anjo: vos trago boas novas de grande alegria, né? Que será para todo o povo. E o assunto dessa epístola de Paulo é a justiça pela fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer que o justo, aquele que recebeu a Jesus, aquele que foi justificado, aquele que diante de Deus não há culpa nenhuma, esse justo, ele viverá. E a ideia aqui, ele sobreviverá. É um dia a dia, é a cada dia, é de glória em glória. E isso aqui já dá uma ideia, queridos, de perseverança. O justo viverá por sua fé. O justo sobreviverá por sua fé, de dia em dia. Isso é perseverança, queridos. Isso é perseverança. E Paulo, dentro de tudo isso, ele vai falar do pecado, porque o homem se depravou totalmente. E aí o versículo que a gente lembra muito bem: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Mas que bom, queridos, sempre pela misericórdia do Senhor, tenho mais, né? Tenho mais. Então, aí a gente lembra de Romanos 5, 1. Justificados, olha o assunto da epístola. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz
com Deus. Temos paz com Deus. Queridos, nós estamos sujeitos ao pecado, mas o pecado nos assedia, né? Cada dia. Mas nós estamos livres desse pecado pela graça. Pela graça. E é isso que Paulo vai discorrer nesses primeiros capítulos. Depois ele vai falar lá no capítulo 7 do bem e do mal. O bem que eu devo fazer. É que luta que é essa, queridos? O bem que eu devo fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não devo fazer, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou. Quem me livrará? Quem me livrará dessa morte, do corpo dessa morte? Aí tem o mais. Mas graças a Deus, está lá na sequência, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, Paulo vai tratar aqui do Evangelho, né? Que é a libertação do pecado, pela graça. E aí no capítulo 8, aquele tratado teológico maravilhoso do apóstolo, olha a mesma ideia, queridos, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai discorrer sobre o capítulo, quem pode nos separar do amor de Cristo, angústia, tristeza, fome, nudez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo ainda vai falar, queridos, toda uma introdução aqui bem rápida, até chegarmos no capítulo 12. No capítulo 9 vai falar do povo escolhido que rejeitou a Jesus. E João diz lá, né? Veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos, não há distinção entre judeu e não judeu. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então judeus, gentios, não judeus estão na mesma balança nesse sentido, né? Mas isso aperta o coração de Paulo. Nos capítulos 10, capítulo 11, Paulo expressa uma certa dor do coração, porque ele era judeu. Ele era judeu, estudou nas melhores escolas, e isso aperta o seu coração. E aí, chegamos em Romanos 12, e ele vai começar dizendo assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então, olhando um pouquinho para trás, no tão rápido que a gente viu aqui até o capítulo 12 de Romanos, então por tudo isso, pela grande misericórdia de Deus, a cada dia da nossa vida, essa é a base do seu pedido aqui para os romanos, para que ele está escrevendo, e para nós hoje, queridos. Eu rogo-vos, então, porque Deus, em outras palavras, porque Deus tem sido tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, tão gracioso comigo e com você, eu peço para vocês, pelas misericórdias de Deus, que o que? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que lhe diz que é o vosso culto racional. Queridos, essa é a essência real da adoração. Apresenteis a Deus. Apresenteis o todo a Deus. E aqui a ideia é daquele soldado que se apresenta no seu regimento, que se apresenta para os seus superiores. E olha que interessante, queridos, o soldado, ele não trabalha para ele mesmo. Ele trabalha para agradar o seu Senhor.
O soldado, ele trabalha para servir a outros. Essa é a essência da adoração. É apresentar-se o todo para Deus, para servir a Deus, para servir a outros. E isso que nos faz perseverar, queridos. E essa ideia que Paulo queria rogar para os seus leitores de Romanos, e nessa noite quer rogar para nós. Apresenteis o seu todo. Apresenteis o seu todo. Tudo de você. Desculpa, irmãos. Tudo de você. Os seus pensamentos, as suas palavras, as suas obras, as suas ações. Queridos, é uma entrega moral. É uma entrega moral. É o entregar-se de todo. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, porque Deus tem sido tão misericordioso e amoroso. Por tudo isso eu peço, com essa base, na base das misericórdias do Senhor. É isso que Paulo está falando. Ele está pedindo para mim e para você: apresente-se o seu todo a Deus, para servir a Deus e para servir a outros. Isso é adoração, queridos. E essa perspectiva da adoração que nos faz perseverar. Salmo 103 que nós lemos: bendize a minha alma, ao meu todo, ao Senhor, tudo o que há em mim. Olha a expressão de Davi: bendiga ao seu santo nome. Queridos, pergunta para eu e você pensarmos nessa noite. O nosso tudo, o tudo que está em nós, realmente adora a Deus? Realmente serve a Deus? Realmente glorifica a Deus? Pergunta para a gente pensar. Adoração, queridos, é todo o nosso ser voltado para Deus. Todas as nossas ações, nós somos falhos, imperfeitos, mas a ideia de Paulo é o melhorar cada dia. É aquele corinho antigo, sempre melhorando, sempre melhorando. E aqui, queridos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É de uma forma contínua que ele vai dizer aqui: não vos conformeis com este século. Queridos, não tomar a forma do mundo. Não tomar a forma do mundo. Queridos, isso é uma luta. E lá no capítulo 7 ele vai dizer isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não devo fazer, eu faço. Mas é pela graça. É pela graça que nós perseveramos, queridos. É pela graça, é assim que nós perseveramos. Então a adoração é um contínuo, é o de dentro para fora, é mudar o coração. Provérbios vai dizer lá, a palavra de Salomão: filho meu, dá-me o teu coração, entrega, o Salmo 137, né? Entrega o teu caminho, entrega o teu coração ao Senhor. Dar o coração para Deus, né? Isso, queridos, essa adoração da entrega total de uma forma contínua, isso nos faz discernir de uma certa maneira a vontade de Deus para nós, que é, ele diz lá, boa, perfeita e agradável. Queridos, o querer de Deus para mim e para você é o sempre bom. É o melhor, é o perfeito, é o sublime, é o mais agradável. Queridos, Deus não quer que nos amoldemos ao mundo, porque isso não é bom. Isso não é perfeito, isso não é agradável. Então, adoração, queridos, para nós perseverarmos, adorar a Deus, muito mais
do que cantarmos, do que estar na igreja. Existem ensinos errôneos sobre essa questão de repente nós entrarmos num êxtase ali e tudo mais. Não, queridos, adoração é a nossa entrega total a Deus. É a consagração de vida. É a consagração de vida. O nosso canto, né? O nosso canto, sim, como é importante, louvando a Deus ali. Então, o nosso canto para Deus, não para homens. A nossa vida para Deus e não para homens. No falar, no procedimento, no exemplo, na pureza. Queridos, isso é adoração. Concluo, queridos, a adoração é a vida de fé, né? Ou a vida na fé, mas na prática. Você crê? Eu creio. Aquilo que Deus fez por mim e por você. Então faça. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então aquilo que Deus fez é aquilo que eu devo fazer. Então a adoração é a entrega total, é a consagração de vida. É a vida de fé na prática. E isso, queridos, olha que interessante isso. E essa foi a vida do apóstolo Paulo para outros. Como Paulo serviu a Deus servindo pessoas. E é isso que eu e você devemos fazer. Servir a Deus servindo pessoas. A começar da nossa casa. A adoração tem que começar na minha casa e na sua casa. E Paulo queria inculcar isso. Esse dever nosso, né? Da nossa vida. E é isso, queridos. A comunhão, o apropriar-se do Evangelho, a adoração a Deus nos faz perseverar. Termino com um ensino belíssimo de Jesus. Propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele dá o exemplo daquela viúva que batia, julga minha causa, seu juiz, julga. E a ideia ali é que ela ficava rondando em volta da casa do juiz. Julga minha causa. E ela é insistente com aquele juiz. E Jesus vai fechar o ensino dizendo: não fará justiça. Por certo, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Isso é perseverar, queridos. Na oração perseverantes, né? Paulo, o ensino de Paulo também. Então tudo isso é adoração, que nos leva a perseverar. Eu termino, queridos. A adoração é a minha vida e a sua vida com Deus, em todas as áreas, em serviço de outros. O meu todo tem adorado a Deus. É isso que a gente tem que pensar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A minha vida de adoração, queridos, vai levar a cada um de nós servir a outros com o Evangelho de Cristo. Com o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe o nosso coração e na vida de adoração, consagração total, entrega total ao nosso Deus. Orando mais uma vez, meus irmãos. Deus, obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, na Tua presença. Abençoa Teu povo com graça e misericórdia. Nos guia, ó Deus, na adoração real, sincera ao Senhor. E nas missões, ó Pai, quando nós adoramos, nós servimos a outros. Nas missões,
para a tua honra e tua glória. Abençoa teu povo, em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Deus abençoe, queridos, permitindo Deus, próxima semana juntos novamente. Um abraço. Amém.